Boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a civilização núbia. Eu estarei falando aqui a redescoberta de uma civilização. Durante muito tempo, o estudo da civilização núbia permaneceu ignorado. E por que será? Você vai saber agora. Parte disso se deve ao preconceito racista que imperou desde o final do século XIX, que associava os povos africanos de pele negra à inferioridade, ao atraso civilizatório e à inexistência de história. De acordo com estudiosos contemporâneos, as origens da civilização etíope, os homens de pele queimada, como eram conhecidos pelos gregos e pelos romanos, então, para a civilização, para os estudiosos contemporâneos, as origens da civilização etíope se referia ao quê? Aos homens, entre aspas, de pele queimada. Como eram conhecidos pelos gregos e pelos romanos. Então, os homens de pele queimada eram conhecidos pelos gregos e pelos romanos. São tão ou mais antiga que as do Egito. Os primeiros indícios da ocupação da região por povos caçadores, agricultores e pescadores datam de cerca de 8.000 a.C. O chamado corredor núbio, entre aspas, constituiu um elo importante no contato entre a África subsaariana e as zonas mediterrâneas, controladas pelo Egito. Por esse motivo, a Núbia, região atual do Sudão, a Núbia, que é uma região atual do Sudão, ocupou uma posição estratégica no mundo antigo. Então, a Núbia, ela ocupou uma posição estratégica no mundo antigo, tanto nas trocas comerciais, quanto nos contatos culturais entre povos distintos. O reino de Kush. Para os estudiosos, os vestígios arqueológicos de Kerma são testemunho de uma cultura núbia nativa e sede de uma dinastia local. É provável que Kerma fosse a capital do reino de Kush, que se estendeu de 1730 a 1570 a.C. O advento do reino relacionou-se à centralização do poder político nas mãos de reis, à criação de um exército real e ao processo de formação de câmaras sociais distintas. O poder e a autonomia de Kerma oscilaram ao longo dos séculos. Em determinadas épocas, o reino foi submetido ao poder dos faraós, pagando tributos e fornecendo escravo. Em outras, os núbios estenderam seu domínio em direção às áreas mais ao norte, transformando-se eles próprios em faraó. O domínio do Egito sobre toda a Núbia iniciou por volta de 1570 a.C. e durou cerca de 500 anos. Neste período, Kerma foi transformada numa província do Império. Seus habitantes, reserva de mão de obra para os empreendimentos egípcios, e seus guerreiro soldado do exército faraônico. Então, o reino de Kush, para os estudiosos, os vestígios arqueológicos de Kerma são testemunho de uma cultura núbia nativa e sede de uma dinastia local. É provável que Kerma fosse a capital do reino de Kush, que se estendeu de 1730 a 1570. E o advento do reino se relacionou no quê? O reino de Kush. No que se relacionou o reino de Kush? A centralização do poder.
a centralização do poder político nas mãos de reis. A centralização do poder político nas mãos de reis. A criação de um exército real e ao processo de formação de camadas sociais distintas. Esse foi o reino de Kush. O poder e a autonomia de Kerma oscilaram ao longo dos anos. E em determinadas épocas, o reino foi submetido ao poder dos faraó. O faraó estava no domínio, pagando tributos e fornecendo escravos. E Kerma foi transformada numa província do império. Seus habitantes, reserva de mão de obra para os empreendimentos egípcios e seus guerreiros, soldados do exército faraônico. Eu vou mostrar para vocês a foto da cena de batalha entre núbios e egípcios, que é o túmulo de faraó Tutankhamon. Fica em Tebas, Egito. Viu aí, pessoal? Agora eu vou estar falando aqui do domínio eu falei do reino de Kush, agora eu vou estar falando do Kush-Hita. O domínio Kush-Hita. Essa situação se inverteu no século VIII. O Império Egípcio se fragmentou em pequenas unidades políticas, que passaram a disputar o poder entre si. O reino de Kush aproveitou para conduzir seus próprios representantes ao trono egípcio. Os faraó Kush-Hita estabeleceram a capital em Napata e governaram durante 450 anos. As tradições faraônicas foram preservadas nos templos, na cerâmica e nos textos escritos. Então, sob o domínio Kush-Hita, quer dizer que os Kush, eles dominam, né? O reino de Kush aproveitou para conduzir seus próprios representantes ao trono egípcio, e os faraó Kush-Hita estabeleceram a capital em Napata e governaram durante 450 anos. Né? Então, né, os Kush-Hita, que são os faraó Kush-Hita, eles governaram por bastante tempo, né, 450 anos. Agora eu vou estar falando aqui, gente, do período Meroita. Com a invasão do Egito pelos assírios, no século VII a.C., o território núbio foi reduzido e limitado ao norte por Napata, velha capital do reino. No século V a.C., pressionados por expedições egípcias, os reis núbio foram forçados a se dirigir ainda mais para o sul, transferindo sua capital para a cidade de Meroé. Napata foi conservada como um centro religioso para onde os reis eram deslocados nos momentos de coroação ou de sepultamento. Então, Napata, ela foi conservada, né, como um centro religioso, né, por onde os reis eram deslocados nos momentos de coroação, né? Nos momentos de coroação, eles eram deslocados, ou de sepultamento. A instalação da corte em Meroé inaugurou um novo período conhecido como Meroíta e significou uma reorientação cultural e política do antigo reino. Menos preocupado com as fronteiras egípcias e mais voltados para as raízes núbia, os reis Kush-Hitas
restabeleceram a língua e a escrita meroíta, que passaram a ser oficiais no reino. Em termos religiosos, o deus egípcio Amon foi substituído por um deus de corpo humano e cabeça de leão, conhecido como Apedemec, cultuado como a principal divindade núbia. Então, a principal divindade núbia é o deus de corpo humano com cabeça de leão, que é conhecido como Apedemec. Agora eu vou estar falando aqui da agricultura, artesanato e comércio. A cidade de Meroé transformou-se num dos mais importantes centros econômicos da antiguidade. Localizada numa zona fértil e ribeirinha, na confluência de 3 rios, Nilo, Nilo Azul e Atibara, e abastecida por uma rede de canais de irrigação. Suas terras foram cultivadas de maneira intensiva, repleta de árvores e arbustos. A região fornecia o combustível necessário para aquecer os fornos utilizado na fundição do ferro. A atividade econômica que mais se destacou em Meroé foi o comércio. Então foi o comércio como uma atividade econômica que mais se destacou, né, na cidade de Meroé. A cidade notabilizou-se como entreposto de rotas caravaneiras que ligavam o Mar Vermelho, o Alto Nilo e o Chad, exportando produtos de luxo como incenso, ouro, pena de avestruz, peles de leopardo e marfim. Meroé também foi um empório de produtos artesanais, vestígios da cultura material, como objetos de ferro e de outros metais, peles, tecidos, cerâmica, joia, evidenciam a presença de um grupo de artesãos relativamente numeroso. A produção expressava tanto a influência egípcia quanto a tradição meroita. Entretanto, não se sabe como os ofícios eram organizados, e nem mesmo o nome dos artistas, pois a escrita meroita ainda não foi decifrada. A cerâmica núbia apresentava traço e técnica próprio. Vasos com base arredondada são expressos dessa arte. A moldagem era feita à mão, supostamente por artesãs e em rodas de oleiro, técnica geralmente associada a homens. Outros artefatos encontrados apresentam dimensões menores e paredes tão finas, que são chamados de cerâmica casca de ovo. Motivos egípcios: triângulos, losangos, rãs, crocodilo, cobras, galinhas de Angola e girafa aparecem pintados em vermelho. E preto, aparecem pintadas em vermelho e preto sobre fundo creme ou ocre amarelado, ou em branco e preto sobre fundo encarnado. Então essa era o artesanato, a agricultura e o comércio da cidade de Meroé. Ok, pessoal? Agora eu vou estar falando da escrita meroita. O preconceito racista que dominava a mentalidade europeia durante o século XIX e início do século XX dificultou o reconhecimento da escrita meroita. Então, com essa onda de preconceito que estava rolando com os europeus, né, com a mentalidade europeia, era muito racista, né? E aí isso dificultou, né? O preconceito dos europeus dificultou o quê? O reconhecimento da escrita meroita. Com a crítica à visão eurocêntrica e o avanço dos estudos sobre o continente africano, os povos negros não puderam mais ser estigmatizados
como não civilizado, uma vez que os Meroita foram um dos primeiros povos a elaborar um sistema de escrita. Um dos pilares básicos da civilização. Quem foi um dos primeiros povos que elaboraram o sistema de escrita foi os Meroita. Havia 2 tipos de escrita Meroita: a hieróglifica e a demótica. Os sinais da escrita hieróglifica foram tomados dos hieróglifos egípcios. Já a escrita cursiva derivou parcialmente do demótico egípcio. A escrita cursiva possuía um alfabeto de 23 sinais, alguns representando números e outros representando palavras, e cada vocábulo era separado do outro por 2 ou 3 pontos verticais. Apesar disso, ainda não foi totalmente decifrado. Eu vou mostrar para vocês o vaso de cerâmica núbio, data de 3100 a aproximadamente 3000 a.C. A atividade ceramista núbia tinha afinidade com as do Egito pré-dinástico, com um estilo simples, de paredes fina, castanho avermelhada. Viu aí? Agora eu vou estar falando aqui da uma linguagem particular. A escrita meroita foi constituída de muitos elementos da escrita egípcia, mas foi capaz de se apropriar e transformar em seus próprios termos aquilo que foi incorporado. O arqueólogo britânico Derek Helps afirma que os núbios elaboraram uma linguagem própria e uma escrita particular, sobretudo em sua formulação alfabética, mesmo tendo utilizado caracteres derivados do egípcio. Por outro lado, é exatamente a singularidade dessa escrita que vem dificultando sua decifração. Então, uma linguagem particular. Por que uma linguagem particular? Porque a escrita meroita, ela foi constituída de muitos elementos da escrita egípcia. Né? E segundo o arqueólogo britânico Derek Helps, ele afirma que os núbios elaboraram uma linguagem própria e uma escrita particular. Né? Eu vou mostrar para vocês a foto da mesa de oferendas com inscrições em alfabeto meroita, Egito, século I a.C. Viu aí? Agora eu vou estar falando, para encerrar, cultura política e o papel das Candaces. A civilização núbia do período meroita atraiu a atenção de pensadores da antiguidade, como o grego Heródoto, admirados pela prática política dos núbios, Diodoro da Sicília, historiador do século I a.C., ficou surpreso com o modelo de eleição adotado pelos núbios. Os sacerdotes selecionam previamente os melhores dentre os candidatos, e dos que são convocados, o povo elege rei aquele que o Deus escolhe enquanto é transportado em procissão. A partir daquele momento ele é tratado
e reverenciado como um deus, uma vez que o reino lhe foi confiado pela vontade divina. Dessa descrição, embora ressalte o caráter sagrado da escolha do rei, não revela seus mecanismo implícito. O cargo do rei era hereditário por linhagem real e a iniciativa da escolha partia dos chefes militares, altos funcionários, chefes de grande família. A tradição política dos reinos da Núbia também se destaca pelo poder atribuído às mulheres, mães ou esposas reais, chamadas posteriormente de Candaces. Então, Candaces eram as mulheres, né, no reino da Núbia, que se destacaram, né, pelo poder. A tradição política dos reinos da Núbia também se destaca pelo poder atribuído às mulheres. As mulheres recebem o poder no reino da Núbia, mães ou esposas reais. E aí, por esse fato das mulheres receberem o poder nos reinos da Núbia, é que vai se dar o nome de Candaces. Candaces significa o poder atribuído às mulheres nos reinos da Núbia. Ok, pessoal? Revelando as tradição matrilineares Núbia. O que é matrilinear? Matrilinear é uma organização social cuja transmissão de bens e privilégio é feito por meio de descendência materna. Já durante o período egípcio, elas ocupavam um lugar de projeção nos centros religiosos dedicados ao deus Amon, como suas sacerdotisas. Na época de Meroé, adicionaram aos seus nomes o título de Candaces, e algumas delas, poderosas e aguerridas, perpetuaram seus feitos através de afrescos e portais de tumba. Eu vou mostrar para vocês a foto da joia de ouro, representando o disco solar, que pertenceu a Candace Amanishakete, século I a.C. Século I a.C. E também vou mostrar para vocês a foto do bracelete que pertenceu a Candace Amanishakete, século I a.C. Vou mostrar para vocês essa primeira foto aqui. A primeira foto que eu vou mostrar é a joia de ouro. Essa que eu vou mostrar agora é a joia de ouro. Ó, onde está o meu dedo é a joia de ouro. E aqui embaixo é o bracelete que pertenceu a Candace Amanishakete, século I a.C. Viu aí, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal logo abaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações. Ó, logo abaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. E se você gostou, já deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, convide eles para se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Bom feriado a todos e até amanhã. Tchau.